Salomão, o homem conhecido por sua sabedoria inigualável. Ele governou um vasto reino, acumulou riquezas incalculáveis e foi o escolhido por Deus para construir o templo em Jerusalém. Mas, apesar de sua sabedoria, ele também foi um homem que falhou. Nos últimos anos de seu reinado, Salomão se desviou do caminho, caindo em idolatria e se afastando do Deus que lhe deu tudo. Como o homem mais sábio de seu tempo pôde se envolver na adoração de falsos deuses, mesmo conhecendo as consequências devastadoras? Neste vídeo, exploraremos os motivos que levaram à queda de Salomão, um homem que começou seu reinado como exemplo de fidelidade e terminou como um rei cujas alianças e ambições pessoais o conduziram à idolatria. De influências externas a escolhas perigosas, mergulharemos nos fatores históricos, políticos e espirituais que derrubaram um dos maiores reis da história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no nosso canal para continuarmos produzindo mais vídeos como este. Antes de sua queda, Salomão era um jovem rei que compreendia sua responsabilidade monumental. E, ao invés de pedir riquezas ou poder, ele fez um pedido que mudaria a história. Em um sonho, Deus se manifestou a Salomão, oferecendo-lhe qualquer coisa que desejasse. E, ao invés de escolher glória ou tesouros, Salomão pediu sabedoria. Dá-me, pois, sabedoria para julgar o teu povo com justiça. Deus ficou agradado com a humildade de Salomão. Em resposta, não só lhe concedeu sabedoria incomparável, mas também riquezas e glória como nenhum outro rei havia visto. Salomão se tornou uma lenda em seu próprio tempo. Seu reino cresceu, e sua fama se espalhou por todas as nações. Reis e rainhas de terras distantes vinham para ouvir sua sabedoria. Mas, à medida que seu poder crescia, algo começou a mudar no coração de Salomão. Salomão havia alcançado tudo que muitos reis apenas sonhavam: sabedoria, riquezas, fama e poder. Mas o coração do homem é complexo, e o rei, que um dia foi tão fiel a Deus, começou a trilhar um caminho perigoso. Salomão começou a fazer alianças com nações vizinhas, não apenas através da diplomacia, mas também por meio de casamentos. Ele se casou com inúmeras princesas estrangeiras, cada uma trazendo consigo suas culturas e seus deuses. Essas alianças políticas trouxeram estabilidade ao seu reino, mas também trouxeram consigo a tentação de adorar deuses estranhos. Para agradar suas esposas e suas famílias, Salomão permitiu a construção de templos dedicados a divindades pagãs. A sabedoria que o guiara no passado parecia não mais controlar suas escolhas. As pressões políticas e os desejos pessoais começaram a corroer sua devoção a Deus. E assim, Salomão, o homem que construíra o templo para o Deus de Israel, agora via seu reino envolto em idolatria. O homem que fora escolhido por Deus e conhecido por sua sabedoria agora se encontrava dividido. A convivência com suas muitas esposas estrangeiras começava a influenciar suas crenças. A sabedoria de Salomão, que outrora o guiava em suas decisões, começou a ser ofuscada pela necessidade de agradar suas esposas e manter a estabilidade política do reino. Os templos pagãos que Salomão permitiu em Jerusalém tornaram-se símbolos de divisão espiritual no reino. O povo, confuso e tentado, começou a praticar essas novas formas de adoração. Embora não há evidências claras de que Salomão tenha participado ativamente desses rituais, seu silêncio e sua permissão para que ocorressem falaram mais alto do que qualquer ação direta. O homem que recebeu sabedoria divina agora enfrentava um dilema que nem toda sua sabedoria poderia resolver. O reinado de Salomão, que antes refletia a glória de Deus, estava agora ofuscado por escolhas que enfraqueceram sua espiritualidade e o afastaram do Deus de seus antepassados. As escolhas de Salomão não apenas afetaram sua própria alma, mas também corromperam seu povo. As nações que o cercavam, atraídas por sua sabedoria, agora o viam como um rei dividido, tanto em poder quanto em fé. A palavra de Deus tinha sido clara: Israel não deveria se envolver com deuses estrangeiros, nem deveria misturar sua adoração. Mas o coração de Salomão havia se endurecido. As alianças que Salomão havia construído começaram a enfraquecer, pois suas concessões espirituais trouxeram instabilidade e dividiram o coração do povo de Israel. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, agora se via em meio a uma crise, cujas consequências iriam além de seu reinado, afetando toda a história de Israel. Com o passar do tempo, Salomão permitiu que sua sabedoria se tornasse uma ferramenta para alcançar objetivos políticos, e não mais para glorificar o Deus de Israel. Deus enviou profetas para alertar Salomão, implorando que ele abandonasse os falsos deuses e voltasse ao verdadeiro Deus. Mas o coração de Salomão estava endurecido, e ele se recusou a ouvir. Salomão sabia o que estava em jogo. Ele conhecia as histórias de seus antepassados e os mandamentos de Deus. Mesmo assim, ele escolheu seguir um caminho que o afastaria completamente de sua fé.
Como consequência de sua infidelidade, Deus permitiu que inimigos se levantassem contra Salomão. Rebeliões começaram a surgir nas fronteiras de seu reino, enfraquecendo a estabilidade que ele tanto tentou preservar. O rei que havia começado seu reinado com uma promessa divina, agora via o preço de suas escolhas, conforme seu reino começava a se fragmentar. As decisões de Salomão, motivadas por alianças políticas e desejos pessoais, não apenas impactaram sua relação com Deus, mas também começaram a corroer a estrutura de seu reino. Adversários que antes respeitavam e temiam Israel agora se rebelavam. Hadad, o Edomita, e Rezon, de Damasco, levantaram-se contra Salomão, como consequência de sua infidelidade espiritual. Mesmo com a crise crescente, Salomão relutava em admitir seus erros. A glória de outrora dava lugar ao declínio moral e espiritual. E então, Deus falou a Salomão, anunciando o juízo. Porquanto fizeste isto e não guardaste a minha aliança, rasgarei o reino de ti e o darei ao teu servo. Mas por amor a Davi, seu pai, Deus poupou Salomão durante sua vida, reservando o cisma do reino para os dias de seu filho. O rei que havia sido abençoado com sabedoria sem igual agora enfrentava as consequências inevitáveis de sua desobediência. Deus havia declarado que o reino seria arrancado de suas mãos, mas a misericórdia divina ainda o pouparia em vida. As palavras de Deus ecoavam na mente de Salomão. A sabedoria que o guiara outrora agora parecia distante. Ele havia se afastado das promessas que fez ao Senhor, e, com isso, seu reinado estava destinado à ruína. O reino de Israel, que floresceu sob a liderança de Davi e prosperou nos primeiros anos de Salomão, agora estava à beira de uma divisão trágica. O servo que herdaria o reino ainda estava por vir, mas o destino já havia sido selado. Jeroboão, um de seus servos, recebeu a profecia de que governaria sobre 10 tribos de Israel. Assim como o profeta rasgou o manto em 12 pedaços, o reino de Salomão seria dividido. Embora o fim de Salomão estivesse próximo, a divisão do reino marcaria um novo capítulo na história de Israel, um capítulo de conflito, divisão e consequências que ecoariam por gerações. À medida que a sombra da divisão se aproximava, a glória de Salomão se tornava uma lembrança distante. O homem que outrora governara com sabedoria e justiça agora se via em um reino à beira do colapso. O povo de Israel se tornava um reflexo da própria confusão espiritual de Salomão. As divisões não eram apenas políticas, eram também espirituais, resultantes de anos de idolatria e compromisso com deuses estrangeiros. Jeroboão, agora um líder em ascensão, ganhou apoio entre as tribos de Israel, prometendo um novo caminho que se distanciasse da corrupção e do pecado que permeavam o governo de Salomão. Em seus últimos dias, Salomão se voltou para a sabedoria que um dia o guiou. Ele começou a compor reflexões sobre sua vida e suas escolhas, buscando compreender onde tudo havia dado errado. O templo, uma obra-prima de dedicação a Deus, permanecia como um símbolo do que havia sido, mesmo que o reino agora estivesse em ruínas. O futuro de Israel estava prestes a ser redefinido. Enquanto o sol nascia sobre Jerusalém, o legado de Salomão permanecia gravado nas pedras do templo, mas seu coração sabia que o impacto de suas escolhas seria sentido muito além de sua própria geração. Salomão, em seus últimos dias, lutou com o peso de suas decisões. Seus escritos no livro de Eclesiastes refletiam um homem que havia alcançado tudo, mas, no fim, reconheceu a futilidade de buscar a satisfação fora dos caminhos de Deus. Lembre-se do teu Criador nos dias da tua mocidade. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Salomão, o homem que buscou sabedoria, riqueza e poder, chegou à conclusão de que tudo isso era inútil sem Deus no centro. O reinado de Salomão terminou em paz, mas seu legado seria marcado tanto por suas grandes realizações quanto pelos erros que levaram à divisão de Israel. O reino unificado que Davi sonhou estava prestes a se fragmentar. A queda de Salomão serve como um aviso atemporal. Mesmo o mais sábio dos homens pode se perder quando se afasta de Deus. Seu legado, tanto de glória quanto de fracasso, ressoa até hoje. O Templo de Salomão, uma maravilha do mundo antigo, não era apenas um símbolo de grandeza, mas também um lembrete da fragilidade da fidelidade humana. Após a divisão do reino, a idolatria que Salomão permitiu floresceu. As tribos se afastaram do Deus de seus pais, buscando segurança e identidade em falsos ídolos. Os profetas surgiram como vozes de alerta em um tempo de escuridão espiritual, clamando para que o povo retornasse ao verdadeiro Deus e abandonasse os caminhos da idolatria. Mas mesmo em meio à escuridão, a esperança de redenção permanecia. A fidelidade de alguns ainda acendia uma luz no caminho de volta a Deus. A história de Salomão não é apenas um conto de queda, mas também um chamado à reflexão e à renovação da fé. O povo de Israel, mesmo em meio à idolatria, buscava um caminho de volta.
A juventude de Israel começou a valorizar seus legados espirituais. Histórias de Davi e Salomão foram contadas, não apenas como advertências, mas como lições sobre a verdadeira sabedoria. Os profetas não apenas denunciavam os erros do passado, mas também proclamavam a esperança de um futuro redentor. A promessa de um Messias que restauraria todas as coisas começou a ganhar forma. A história de Salomão e a queda de Israel nos ensinam sobre os perigos da infidelidade, mas também sobre a eterna possibilidade de redenção e o poder do arrependimento. A queda de Salomão não define a história de Israel. Ao contrário, é um capítulo que prepara o caminho para a redenção. A nova geração estava pronta para abraçar um futuro diferente. Os ensinamentos de Salomão, suas falhas e sucessos, tornaram-se parte de um legado rico. A sabedoria verdadeira reside não apenas no conhecimento, mas na capacidade de aprender com o passado. A esperança ressurgiu em Israel, e o povo buscou um caminho de volta ao Deus que sempre os amou. Eles clamaram por um Messias que restauraria não apenas o reino, mas também seus corações. A história de Salomão nos lembra que, mesmo nas alturas da sabedoria e riqueza, a queda pode ser uma realidade. No entanto, a busca por Deus, a humildade e o arrependimento sempre oferecem um caminho de volta. Que possamos aprender com Salomão e valorizar a verdadeira sabedoria que vem do temor do Senhor. A sabedoria clama nas ruas, e a verdadeira vida começa quando decidimos segui-la.